Boa noite, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos no estudo de hoje. Estamos reunidos nesta noite para mais um momento de aprendizado e falaremos hoje sobre o capítulo 16 do livro de Mateus. Nós temos uma convidada, uma mulher de Deus que nos ministrará uma palavra, que nos trará um ensinamento. E nós temos começado uns minutinhos antes para que tudo seja organizado e é o tempo que você tem para compartilhar com outras pessoas o link deste estudo. Convide aí mais pessoas, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de escola. Aproveite. Uma estratégia é você marcar a pessoa aqui nestes comentários, ela vai receber uma notificação e daí ela pode participar conosco do estudo dessa noite. Eu tenho certeza a nos ensinar. Ele tem muito, ele tem, aliás, nos ensinado muito na leitura do livro de Mateus. Tem sido uma bênção, o Senhor tem edificado as nossas vidas e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Temos desta noite. Paz. Paz do Senhor, irmãos. Bem-vinda! Obrigada. Muito feliz. Que bênção tê-la aqui hoje. Estamos muito felizes por você ter aceito este convite. Que você seja usada por Deus essa noite. Eu tenho certeza que o Senhor já te deu um direcionamento. E será uma bênção para agora. Em nome de Jesus. Deixa eu só baixar uma coisa aqui. Fique à vontade. Esses minutinhos que nós temos é justamente para ajustar algumas coisas. Não faz. Era o alarme da escola bíblica, justamente. Pronto. Irmã Gisele, ó, faça uma gentileza. Abaixa só um pouquinho o seu volume, que tem um microfone. Vamos ajustando. Os irmãos que já entraram podem compartilhar. O pastor Rodrigo vai nos dando aqui um feedback. Tá. Agora ficou bom, Deixa pelo eu menos. compartilhar. Os irmãos que já entraram aí, ó, por favor, nos digam se vocês estão ouvindo bem, se a câmera, se do jeito que está bom aqui para nós. Se a irmã Gisele está tudo certinho ali, mas para nós aqui, daqui a pouquinho o pastor Rodrigo vem para cá. Irmã Fátima, seja bem-vinda. Minha mãe, benção mãe, seja bem-vinda. Nosso querido irmão Marcos, bem-vindo no estudo de hoje. Nós temos convidado nessa noite a nossa irmã Gisele, aluna assídua da Escola Bíblica Dominical, uma bênção na casa do Senhor. Obrigada. Nos corações hoje. Amém. Então, 7 agora. Então, nós vamos ainda, irmã Gisele, começando, enquanto os nossos irmãos vão entrando. Pastor Rodrigo, tá? Vamos ver como vai ficar você. Vamos ver como você vai ficar aqui no vídeo também. Daí nós começamos com a oração. Acho que eu vou precisar um pouquinho. Tá, Senhor, pastor Rodrigo. Paz, Senhor. Tudo bem? Senhor. Vamos começar orando ao nosso Deus, então, em nome de Jesus. Irmã Gisele está um pouquinho nervosa, né, irmã Gisele? Primeira vez. É natural. Amém. Em nome de Jesus. Bom, acho que aqui fechou para nós, né, pastor? Para você, tá tudo certo aí, irmã Gisele? Tudo bem, tudo correto. Vamos orar, então? Vamos. Para começar este estudo. A nossa Soraya chegando. Pastora Elza, paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Estamos com saudades, viu? Pastor Rodrigo, vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Deus Santo, Pai de poder, Pai maravilhoso, nós te damos graça, te adoramos, te louvamos. Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Te rendemos graças, Senhor, mais esta noite, mais este dia. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela saúde. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde de todos os nossos familiares e amigos. Pai, nos dá graça, Senhor, nesta noite. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa a vida da irmã Gisele, que vai estar, Senhor, nos ajudando nessa live de estudo. Pai, em nome de Jesus, ser conosco, nos abençoa, nos dá entendimento. E que todos que estiverem junto conosco sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, antes de começar a falar, eu quero dizer novamente que nós agradecemos a sua presença conosco, viu? Para nós é um privilégio, né? É um privilégio. Que bem. Porque nós vemos o crescimento das pessoas. Sim, é uma grande bênção. E a nossa intenção é essa. Amém. As pessoas crerem. Obrigada. De compartilhar a Deus. Para a glória de Deus, o som está perfeito. Estão dizendo aqui, ó, som perfeito, imagem perfeita. Ai, aleluia. A irmã Rayane, pastor, está participando conosco. Ela já esteve nos nossos cultos algumas vezes. Seja muito bem-vinda, irmã Rayane. Em nome de Jesus. Amém. Ou, sabe, é aniversário da irmã Dalva. Sim. A irmã Dalva, a esposa do... Parabéns. Irmã Dalva, parabéns, que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei se todos acompanharam, mas hoje, pastor Rodrigo, as redes sociais, elas foram repletas de mensagens de luto. Sim, uma notícia muito triste. Por conta do falecimento da pastora Fabiana Anastácio. Sim. Que Jesus conforte a família também, que Deus restaure de dor, mas que a família seja visitada por Jesus também, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém. Parabéns por ouvir a palavra de Deus. Então, fique à vontade e transmita tudo aquilo que o Senhor colocar em seu coração, da forma que Ele colocar em seu coração. Você se preparou para isso e eu tenho certeza que você será usada por Deus na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo, creio que foi um presente de Deus para mim, por estar aqui hoje, podendo falar um pouco dele para os irmãos, né? Eu me debrucei na última semana, assim que recebi o convite dos pastores, e peço a Deus que Ele use a minha vida aqui para poder transmitir para os irmãos um pouco do meu humilde, né, a minha humilde visão, né? Eu sou só uma aprendiz. Então vamos lá. Ó, o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele se divide em 4 momentos. O primeiro momento é abordado o pedido de um sinal dos fariseus e saduceus a Jesus. No segundo momento, Jesus ele adverte os seus discípulos quanto ao fermento dos fariseus. E no terceiro momento é abordado a confissão de Pedro. E no quarto momento, Jesus começa a dividir com os discípulos o plano de salvação, que é o propósito da vida dele, né? Então, vamos começar lendo os versículos, tá, irmãos? Podem comentar também, tá? Por favor, participem. Então, vamos lá. Versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Esta já era a segunda vez que nós vemos no Evangelho de Mateus que eles se reuniram para o tentarem, porque isso já tinha acontecido em Mateus 12, tá? Mas ele, respondendo, disse: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos?
Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Nesses versículos, irmãos, a gente pode reparar o seguinte: Jesus, ele percebe que está sendo afrontado por eles, inclusive anteriormente no capítulo 12, só confirmar aqui, precisa no capítulo 12. Sim, no capítulo 12, versículo 14, após eles presenciarem o milagre de Deus, que foi a cura do endemoniado, surdo e mudo, eles chegaram a fazer planos de o matar, né? Então, por isso que Jesus diz, vocês conseguem reconhecer os sinais dos céus, mas são incapazes de reconhecer que vocês estão diante do próprio Messias, como se ele estivesse dizendo isso. E o chama e diz que não lhe daria uma resposta, o chamam de uma geração má e adúltera, má, porque eles estavam agindo com malícia, né? Tentando, de certa forma, envergonhar a Jesus ali, questionando a autoridade dele e a divindade dele. E adúltera, por quê? Porque devido aos seus costumes, eles deixaram de colocar Deus em primeiro lugar. Para eles, a prática de fé deles, os costumes e as tradições que eles recebiam dos seus anciãos, dos mestres de Israel, se tornou mais importante do que a prática em si dos mandamentos de Deus. E nós já vimos isso no capítulo anterior, né? Capítulo 15. Sim. Aí, seguindo. O fermento dos fariseus e saduceus. E passando... perdão, vou retornar aqui, que eu esqueci um ponto muito principal de comentar. Ele diz que ele não lhe seria dado nenhum sinal, senão o profeta Jonas, e deixando-se retirou. Por quê? Porque no capítulo 12, ele já tinha revelado que citado, eles também pediram sinal e responderam que não daria, fazendo menção que a história do profeta Jonas é que ele desobedeceu a ordem de Deus, foi parar no ventre do grande peixe, da baleia, e passou 3 dias e 3 noites lá, né? E aqui, nesse ponto, eu creio que ele estava fazendo menção à ressurreição dele. Sim. A ressurreição de Cristo que aconteceria futuramente. Ok? Ele estaria morto, né, por 3 dias e ressurgiria, é isso mesmo. Sim. E assim, existem assim eu fui pesquisar sobre a história do profeta Jonas, né? E existem alguns pontos que eu acho interessante a gente ressaltar aqui. Ele foi ele foi o 5º profeta dos 12 profetas menores, né? Ele já era conhecido porque em 2 Reis 14, 25, ele já havia profetizado a restauração das fronteiras de Israel. E ele também é filho de um outro profeta, Amitai. E Jesus mesmo, Jesus faz algo... Jesus não, perdão, irmãos, estou nervosa. Deus faz algo diferente na vida dele, que é curioso analisar, que ele é o único dos profetas que Deus pede para ele sair do seu povoado e ir para um outro local, para pregar. Deus tinha um plano de, vamos dizer, de salvação para a cidade de Nínive, para os ninivitas. E eu creio que ele pensou assim, eles não são... já ouvi dizer que pregações que dizem que ele teve medo. Eu acredito que não foi bem medo, porque ele segue uma direção contrária. Ele não ficou parado, porque o medo paralisa, né? Ele segue uma direção contrária e ele entra num barco, acontece na barriga da baleia, fica 3 dias lá, se arrepende, Deus perdoa porque ele se arrepende,
vai, cumpre o que Deus pede em Nínive, o povo é perdoado, ele sai de lá e se revolta, né? Fica indignado com o perdão, até que Deus usa uma árvore e ensina a ele que não adianta se ter compaixão por uma árvore se a gente tem que ter compaixão das pessoas, das almas, né? Sim, verdade. E assim acaba a história de Jonas. Vamos lá. Seguindo o versículo 5. Fermento dos fariseus e saduceus. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É que não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que guardassem do fermento, mas da doutrina dos fariseus. Aqui, então, Jesus reafirma aquilo que eu falei inicialmente, e de que ele já, o fermento, a gente pode perceber 2 pontos, né? Que anteriormente, a incredulidade, né? Porque as pessoas, os fariseus em si, os saduceus, eles tinham a necessidade de pedir um sinal, porque eles não criam de verdade na palavra de Deus, né? Então, havia assim uma desconfiança. Quando se gera desconfiança e tem desconfiança, é a porta de entrada para a incredulidade, né? E Verdade. aqui, e aqui nesse ponto, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E aqui nesse ponto, a gente tem que pensar na palavra fermento, né? Com exceção da passagem da parábola do fermento, que é em Mateus 13:33, onde o fermento ele representa o domínio do Senhor sobre a humanidade, na Bíblia, normalmente a palavra fermento vai se referir a algo ruim, associado ao pecado, né? Então, é quanto a isso que Jesus tá dizendo aqui para os seus discípulos. E aí, aqui, vamos pensar assim, ele cita os milagres que ele já fez de multiplicação dos pães está ligado ao fermento. Então, ele usou meio que, eu creio, uma metáfora aqui, que os discípulos já o acompanhavam há um certo tempo, já haviam presenciado as manifestações, poderes de cura, as libertações, a multiplicação e tudo. E aí ele está dizendo assim, né, que ele adverte eles tenham cautela quanto ao fermento, se referindo aos ensinamentos e às doutrinas totalmente distorcidos e contrários às escrituras, porque Verdade. existia meio que uma corrupção religiosa, eles praticavam algo, assim, era uma distorção ao ponto de serem hipócritas, perdão. E assim, e como pode, né? Ele alerta no seguinte, assim, como pode eles eram, né? As palavras estiveram Moisés, os demais profetas estudavam a palavra deles, mas eles não tinham entendimento, eles estavam cegos e surdos espiritualmente, né? Aqui faz lembrar que assim que a palavra pode matar no sentido de que se você, né, você tem que a união, né? Sim, Espírito, sim, verdade. também, né? Então, assim, e no caso aqui,
eles esqueceram, quando a gente fala assim, mortos espiritualmente, eles esqueceram que deveria ser o primeiro amor deles, que o primeiro amor deles deveria ser Deus, porque Deus já tinha dado provas pela história toda da Bíblia, que Deus ele buscou seu povo, ele enviou profetas, ele é fiel, ele faz o que ele promete, né? E o povo de Israel, ele começou a deixar de reconhecer o amor de Deus, e a ponto de desvalorizar Jesus, que é a própria promessa viva que estava diante deles, e que veio para anunciar o amor de Deus para eles, né? Eles mesmos. Eles não conseguiam enxergar isso. Irmã Gisele. Sim. Irmã Gisele. Sim. Sabe o que é interessante? É que os fariseus e os saduceus, irmãos que estão aqui participando, e o pastor Sim. Rodrigo, eles não se davam bem entre si. Não mesmo. Eles tinham crenças Sim, diferentes. Os fariseus legalistas, tradicionalistas, conforme nós aprendemos Sim. na semana passada com o irmão Rogerinho, os saduceus não acreditavam na ressurreição, eles tinham outras crenças. Eles não se davam bem, eles destoavam e se uniram contra Jesus. Sim. Olha que interessante, né? Então, a que ponto chega a capacidade... E isso acontece hoje em dia, vamos trazer para os nossos dias. A que ponto chega a capacidade do ser humano? Eu tenho um pensamento, o pastor Rodrigo tem outro pensamento, mas a gente se une contra alguém. Sim, verdade. E foi isso que esse povo fez com Jesus. Eles não se davam... É muito interessante, né? Eles não se davam bem, mas para prejudicar outra pessoa, eles se uniram. Inclusive, não, teve outros, em passagens anteriores, filho do José, o carpinteiro, né? Desfavorecendo ele, né? Porque talvez para eles achavam, eles tinham uma imagem como ele viria como um grande rei, como era comum, né? Então eles não aceitavam vamos dizer assim, a simplicidade de Jesus, até mesmo que seus discípulos, se a gente for analisar, eram pessoas assim simples, né? Pescadores, cobradores de impostos, né? Então não é o que eles acreditavam, eles esperavam um grande rei, né? Eu creio. E olha que interessante, irmão José, que você acabou de falar. Pessoa assim, cobradores de impostos. E o cobrador de impostos, naquela época, ele era rotulado. Sim. Até porque cobravam a mais, prejudicavam o povo. E como assim que Jesus podia andar com pessoas assim, consideradas ladrões? Sim. Como que Jesus podia andar, né? Ladrões. Essa era a grande briga, né? Grande briga. Mas aí Jesus vem e prova que ele tem poder de mudar o homem, de mudar a índole do homem, de mudar o caráter do homem. E isso é maravilhoso. Verdade. Pastora, a Graciele colocou um comentário interessante aqui. Os sacerdotes se sentiam ameaçados com a presença de Jesus devido à autoridade e o conhecimento que Jesus tinha. Verdade. Isso mesmo, Graziele. Perfeito. Era tanto conhecimento que ele tinha que era maior que o conhecimento dos próprios mestres da lei, né? Sim. É o tempo que se perde, né? Entre aspas, né? Sim. Porque ele estava no lugar certo. As pessoas, os sacerdotes, quem estava ali, que ouviram Jesus, se admirava. Sim. Tamanho conhecimento, tamanha sabedoria. Ao ponto de incomodar a geração daquela época. Sim, verdade. Prossiga, Tá. Vamos agora para versículo 13, a confissão de Pedro. Vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eu creio que aqui neste versículo, Jesus já tinha, pelos historiadores dizem que ele já tinha cerca aí de 1 ano e meio a 2 anos de ministério, mais ou menos.
E eu acho que também percebendo essa perseguição, se sentindo talvez rejeitado, ele teve a intenção aqui de perguntar para meio que realizar um censo, né? Vamos ver o que as pessoas pensam de mim. Será que eu estou, ou talvez até dizer assim, será que eu estou num processo caminhando para o meu propósito, né? Qual a repercussão do meu ministério, né? Ele creio que ele teve essa intenção. Aí aqui Sim, no versículo 14. E eles disseram, uns dizem que é o João Batista, né? Que reviveu no caso, porque aqui ele já estava morto, né? Outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas, né? E aqui a gente percebe que, ainda que as pessoas presenciassem os seus milagres, vissem a multiplicação, o manifestar dele, o bem que ele estava fazendo, ainda que não pensassem que, ao contrário do que acontecera antes, que os próprios fariseus e saduceus chegaram a que ele fazia isso quando ele curou lá, acho que no capítulo 12, se não me engano, eu anotei aqui. No capítulo 12, que ele expulsava demônios por Beuzebu, e aí Jesus diz que não, que era pelo Espírito, né? E ainda os adverte que não será perdoado aos homens a blasfêmia contra o Espírito, né? Ou seja, como não será perdoado atribuir algo que é divino a uma ação maligna, né? sim, Um agir verdade. maligno. E aí aqui a gente percebe que ainda, mesmo assim, mesmo os que poderiam vir a acreditar, né, eles ainda não o reconheciam. E aí, surpreendentemente, aqui no versículo 16, que aí é onde é o gancho que existem muitas discussões, né? Começa a partir daqui, no versículo 16. Não, perdão, versículo 15, irmãos. Ô, Disse-lhes irmã eles. Gisele, Oi. sobre essa questão aí que você falou da blasfêmia, isso é algo muito, muito interessante, Muito porque muita forte, gente né? tem muita dúvida, né, sobre isso. Uhum. A gente já ouviu ao longo dos tempos aí as pessoas dizendo que, principalmente desviados, essas pessoas dizendo que não podia mais voltar para a igreja, porque Deus não perdoava mais, porque já tinha pecado muito, já tinha um pecado muito grande, que tinha Uhum. pecado contra o Espírito Santo. Então as pessoas têm muitas dúvidas, né, pastor? Muitas dúvidas Sim. aí sobre isso. É exatamente o que você falou aí, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o que diz a Bíblia, que não tem perdão, não é o pecado em si, né? Não é o fato de pecar, né? Porque pecar, todo mundo peca todos os dias. Sim. Uhum. Mas é o fato de você, como você disse aí, atribuir ao diabo algo que é divinamente, especificamente de Deus, né? É falar Sim. que o diabo está fazendo alguma coisa que só Deus pode fazer. Uhum. Essa seria, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é só para deixar claro para todas as pessoas aí que estão ouvindo, e eu Sim. sei que Sabe a esse vídeo colocação. aí ele vai passar para mais outras e outras pessoas. Às vezes, essa pode ser até uma dúvida de quem está ouvindo. E também, pastor Rodrigo, Sim. Sim, me permite, irmão Gisele, Sim. pegando um gancho do que o pastor Rodrigo está falando, nós estudamos essa questão na escola bíblica presencial ainda, não era? sim, Lá Foi. Foi uma bênção. foi sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. sim. Foi. Uhum. Atribui ao diabo uma ação que é divina, e a gente aprendeu que é preciso ter muito cuidado ao julgar, Verdade. né, as situações, porque pode ser o agir de Deus e você
muitas vezes uma falta de fé, atribua para, mas isso não é de Deus, não é Deus que está usando tal pessoa. E por Sim. que a Bíblia fala que não tem perdão? Porque é muito difícil quando a pessoa chega nesse estágio Sim, e é levado pela frieza, né? Não acredita mais na ação de Deus. É muito difícil uma pessoa verdade. se arrepender. Sim, É verdade. muito difícil a sua visão ser aberta. Então, por isso que diz que não tem perdão, porque é muito difícil que alguém se arrependa quando chega nesse nível. Verdade. A gente precisa tomar esse cuidado aí. Irmã Joelma, bem-vinda. Irmã Thalita, bem-vinda. Missionária Débora, Deus abençoe sua vida. Alice, Amém, irmãs. É, Gisele, mulher de Deus. Glória minha a Deus. amiga. É minha Bem-vinda. amiga. Deus abençoe sua vida. Obrigada, Alice. Um beijo. Irmã Gisele, prossiga. Tá. É, o versículo 15, irmãos. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui eu creio que ele queria, talvez, ele perguntou primeiro os de fora, mas e vocês que estão diariamente aqui comigo, me acompanham, né? Dia a Verdade. dia, é o que pensam que eu sou? Os mais próximos, né? Aí no versículo 16, diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, né? E é Glória a Deus. interessante, irmã, que eu vejo aqui nessa passagem que ele não perguntou só para Pedro, Ele ele está perguntou representando os para outros discípulos, né? Isso mesmo. nenhum dos discípulos responderam. Só quem respondeu foi Pedro. Você vê, a gente estava conversando hoje, né, pastor, à tarde. Os discípulos É. andavam com Jesus, viam milagres, viam tudo. E a hora que Jesus pergunta quem Jesus é para eles, só Pedro responde. E quem diria? E, Pedro. E quem diria? Pedro. é. Aí, aqui, nesse versículo na sequência, que é o 17, até hoje, assim, eu fiquei refletindo muito, sabe? E aí eu quero dividir isso com os irmãos. E Jesus, versículo 17, irmãos. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Esse é um versículo muito rico aqui. Eu fui esmiuçar o que está escrito, né? E aí eu creio que assim, Jesus, ele diz, né? Bem-aventurado, né? Feliz és tu, porque não foi o seu próprio entendimento, que é a sua carne, o seu sangue, que te revelou que eu sou o Cristo, mas foi Deus, o meu Pai que estás no céu, seu Espírito. E quando ele assume, ele confessa que ele é, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas significa que ele seria filho de Jonas. E aí, eu fui pesquisar sobre isso e eu vi que tem algumas linhas aqui que Simão, Simão, ele aparece como sendo filho em João, no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 1, se não me engano, no versículo 42, ele aparece como Simão sendo filho de João, não Jonas. Os nomes são parecidos. Mas aqui também Jesus pode ter feito uma menção ao filho de Jonas, porque assim, seria, o Jonas, né? Ele tem um temperamento parecido com o de Jonas, né? Que Jonas ele era, talvez até prevendo a natureza humana aqui, porque quando ele diz assim, que quem o revelou foi o Pai, foi o Espírito, foi o Pai dele que revelou,
no espírito do Pedro, Jesus também pode ter usado isso como citando Bar-Jonas, como no sentido assim, e a sua natureza humana, já sabendo o que vai acontecer depois que nós vamos ler aqui, tá bom? Pode seguir? Interessante também. Posso tecer só um comentário? Sim. Quando Jesus fala aqui na Bíblia do Pastor Rodrigo, esse versículo onde está Simão Bar-Jonas, aparece filho de João. Lá em João, Jesus vai se referir a Simão como sendo filho de João, e a partir daquele momento será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Neste contexto aqui, pastor Rodrigo, Sim. quem está neste contexto é João Batista. É João Batista. Então, o Evangelho de João vai falar sobre o batismo de Jesus, sobre os discípulos de Jesus, os discípulos de João Batista que começam a seguir Jesus. Então, irmã Gisele e os irmãos que estão aqui participando conosco, quando Jesus fala Simão, filho de João, Jesus está fazendo uma menção de Simão, filho do João Batista, como se fosse um seguidor. Ok. Né? Então, entendi. São, depois da nossa conversa de à tarde, eu fui me debruçar um pouquinho sobre isso aqui para entender algumas coisas. Aí tem a questão do Bar-Jonas. Pode ser que o seu pai se chame Jonas, pode ser que seja Jonas, porque a irmã mesmo disse, né? O nome é Jonas, mas a paternidade, né? O nome real do pai é algo que é incerto. Isso dá uma grande reflexão para nós. Dá sim, verdade. Não se sabe ao certo qual é o nome do seu pai. Então, tem pessoas que estão nessa condição, né, pastor Rodrigo? Sim, verdade. Não sabe nem o nome do pai. Então, se fosse órfão, mas tem Jesus Cristo que cura, tem Jesus Cristo que protege, que chama como discípulo mesmo. Assim. Verdade. Independente do seu temperamento, foi o nosso irmão Marcos, falou aqui do temperamento, ó. Apesar de verdade. Então, independente do temperamento explosivo, colérico, sanguíneo, não sei qual seja, era crente em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Verdade. A irmã Soraya também fez um comentário aqui. Vou ler, tá? Essa confissão vinda de Pedro confirma o novo nascimento, que diz na palavra que todo aquele que reconhece Jesus como Cristo é nascido de Deus. Isso mesmo, amém, irmã Soraya. Deus abençoe sua vida. Verdade, Soraya. Deus abençoe. É isso mesmo. Então, porque Jesus, ele revela que foi o próprio Deus que o revelou e não o próprio entendimento de Pedro, que ele, Jesus, é o Messias. Ele, Jesus, é a pedra angular. Ele, Jesus, é a rocha, né? Que aqui, seguindo aqui no versículo 18, ele vai dizer: e também eu te digo que tu és Pedro, né? Pedro, fragmento de rocha. E Jesus é a rocha firme, a pedra fundamental, é o fundamento da igreja. E Pedro seria um fragmento da rocha. E aí ele diz assim, não, vou reler aqui o versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente pode notar que tem aqui, tu és Pedro, vírgula. E sobre esta pedra, eu, o Messias, o Jesus, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí aqui, irmãos, esse trecho é um trecho que tem causado aí ao longo dos milênios, né? Muitas discussões, contendas, né? E assim, eu fui pesquisar, não vou entrar no mérito da fé de ninguém, nós temos que ter respeito, né, pelas práticas de fé das pessoas, mas eu vou passar assim, dar uma pincelada rapidinha sobre só as diferenças, tá? Do que acredito.
Então, eu creio que Jesus se referiu a Pedro como a pedra na qual a sua igreja, a igreja de Jesus, seria edificada, né? E o próprio Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, os irmãos depois podem consultar, o próprio Pedro afirma que Jesus é o fundamento, ele é a pedra principal, Jesus, e todos os que crerem na palavra de Deus, eles serão chamados de pedras vivas. Que nós somos a igreja, irmãos, pedras vivas que constituem a igreja do nosso Senhor, este grande edifício espiritual. Então, assim, a partir do momento que, como disse a irmã Soraya, confessamos Jesus, né, como filho do Deus vivo, nós temos parte com ele, né? Nós nos tornamos parte da sua igreja, isso serve para nós também. Nos tornamos, e Pedro reafirma em 1 Pedro, que serão chamados pedras vivas. Somos a igreja de Jesus, do nosso Salvador, né? E aí, nesse quesito, a confissão de Pedro, essa confissão que Pedro fez, ele ocasionou diversas interpretações sobre a questão de quem seria a pedra angular, né? E ao longo dos tempos, isso nas doutrinas cristãs. Aí eu vou dar um breve aqui, só um minutinho, por favor, irmãos. Deixa eu só ver aqui para poder falar. Então, vamos lá. Para os católicos, né? Os católicos, eles consideram a doutrina do papado, né? E o que seria? A igreja, ela seria fundamentada sobre Pedro, não Jesus, e os seus sucessores, seriam os bispos de Roma, né? Então, existe a doutrina do papado para os católicos. Sim, a título de curiosidade, assim, se os irmãos puderem, existe para poder abrir essa questão do papado, a sucessão dos papas, existe um filme, chama acho que Dois Papas, eu assisti. Ele dá uma esclarecida, assim, para a gente ver o conclave, tudo, como que foi feito quando houve que um papa renunciou e foi o conclave, eles elegeram um outro papa, então dá para dar uma esclarecida quanto a isso, tá? E já os ortodoxos, eles não rejeitam a sucessão dos papas, mas eles consideram o papa uma graça que foi concedida inicialmente a Pedro. Tá? Então, é como se eles dissessem assim, ele foi concedido a Pedro, mas os papas são seres humanos que são passíveis de erro, vamos dizer assim. Já aí tem os protestantes, os luteranos, os anglicanos, os calvinistas. Eles rejeitam a sucessão do papado, mas eles consideram Pedro, o apóstolo Pedro, como a figura, a pedra angular em espírito, devido à graça que ele recebera aqui nessa Mateus 16. Ok? Já os pentecostais, eles rejeitam a doutrina do papado, considerando que a confissão de Pedro como uma revelação de Deus dada a Pedro de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Portanto, Jesus é a pedra angular e não Pedro. Refletindo muito sobre isso, eu fiz uma analogia mais ou menos assim. Para se ter parte com Cristo, você tem que, quando Pedro confessa que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele está praticando a fé, ele está crendo, né? E isso se reafirma porque o início do capítulo começa Jesus apontando a incredulidade e a hipocrisia, né?
E então, assim, irmãos, está na palavra de Deus, tá? Isso que eu estou dizendo. É a palavra, né? Então, tem que respeitar, né, as práticas de fé das pessoas, mas é o que diz a palavra, ok? Aleluia. Glória a Deus. Aí, alguém quer Não entendi, pastora. Eu só glorifiquei. Glória a Deus. Ah, amém. Aqui, ó, muito bem explicado. Irmã Gisele, só para complementar, o próprio Uhum. Pedro, no livro de no capítulo 4, versículo Isso. 11 e Isso 12, no estudo eu coloquei. este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há Aleluia. salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele coloca Jesus no lugar de destaque, não Pedro, né? Verdade. Ele não A se ele colocou. seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sou, porque Jesus fundamentou a igreja sobre mim, edificou a igreja sobre. Não! Ele Ele reconhece exalta Jesus, Jesus né? como a pedra angular, né? A pedra de esquina. Glória a Deus, maravilhoso. Né? Prossiga. Isso não somos nós que estamos falando, né? A palavra de Deus, né? Eu peço a Deus que irmãos, com todo o respeito à prática de fé dos irmãos, de todos que ainda possam vir assistir essa live no futuro, né? Que eles se debrucem na palavra de Deus, né? Que isso não é algo que não é a minha opinião, a opinião da senhora, é a palavra de Deus que diz isso, né? Examinar a escritura mesmo, Verdade. com cuidado dela. Louvado seja o nome do nosso Deus. Prossiga, minha querida. Amém. Os versículos 19 e 20. E aí Jesus, em cima disso, só voltando, né? E que ele diz no versículo 18 que edificará a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí no versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Aqui nestes dois versículos, Jesus fala que ele daria as chaves do reino dos céus, representando a autoridade que ele concedera para abrir as portas do reino dos céus, mas concedidas a todos eles e a todos nós que cremos no Evangelho, na palavra de Deus, né? Então, por isso que estou frisando, é a palavra, ela que liberta, né? Conhecerei a verdade e ela vos libertará, né? Ou seja, né? Aqueles que essa autoridade ele está para abrir as portas do reino dos céus, ela é concedida àqueles que formam a igreja do nosso Senhor, aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu único Salvador e que assim, portanto, eles devem usar a autoridade da palavra de Deus para anunciar a todos, né? O ID, né? Que se arrependam, né? Aqui Jesus está falando sobre se arrependam. Ele veio para pregar o reino dos céus, demonstrar um amor profundo, mas que se arrependam dos seus pecados, né? E libertarmos. Essa autoridade é concedida nós para que a gente pregue, anunciemos que é necessário se arrepender dos seus pecados. A gente pode libertar os oprimidos do inimigo, anunciar o perdão e a salvação através de um arrependimento sincero dos pecados. Isso está mencionado, assim, bem explanado em Atos 2 e também em João 20, né? Então, eu creio que o Senhor aqui, ele está dizendo assim que você tem que ter mais
é necessário se arrepender, se corrigir, né? Aquilo como nós já dissemos, todos nós pecamos, né? Mas a gente, desde que haja um arrependimento sincero, o Senhor é perdão, o Senhor é misericordioso, né? E Ele não desampara os seus, né? Aí aqui só um detalhe. No dia de Pentecostes, como ele está falando aqui, a conversa é com Pedro, aí a gente pode reparar que no dia de Pentecostes, pela fé, Pedro, ele abriu a porta da salvação, né? E, aleluia! E em Atos 2, isso. Verdade. E posterior... Oi. Por isso que fala de chaves. Jesus estava dizendo aqui no versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A chave serve para abrir alguma Para abrir. E Verdade. Pedro, Jesus estava falando para Pedro já o que aconteceria depois. Sim. Que Pedro, com autoridade, com esse poder, ele abriria a porta do reino, Sim. pregando o evangelho a muitas pessoas. E isso casa com o que você está falando Aleluia. agora. Isso, né? Uhum. Pode prosseguir. E isso também, né? E nós vemos isso no livro de Atos, nós vemos inicialmente por Pedro e depois, em outras ocasiões, por Paulo e os demais apóstolos também fizeram o mesmo, né? Atos 8, em Atos 13, em Atos 16, a gente observa isso. Assim, com a autoridade divina da palavra de Deus, a gente pode, quando ele diz que ligares na terra, será ligado no céu, que desligares na terra, será desligado no céu, ele está querendo dizer assim, que a gente pode ligar, determinar bênçãos e desligar, libertar, paralisar as ações malignas nas vidas dos irmãos. Mas também, através da palavra, nós nos conectamos, nos ligamos a Deus. E também a gente pode o desligar no sentido que é no arrependimento, nos desligarmos do pecado, né? Haver uma transformação. Tem essas duas linhas, assim, que eu me debruçando aqui, eu creio que é o que Jesus quis dizer aqui neste momento, tá? Sim, E assim, é a fé, né? O que é isso? Isso é a fé na palavra de Deus, né? Então, eu amo, eu amo isso. Vamos lá. Seguindo, irmãos, eu não sei se o tempo já está esgotando, então. Gisele, Pode seguir? Pode seguir? Tá. Jesus prediz sua morte. No versículo 21, irmãos. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E aí neste versículo, Jesus ele está revelando aos discípulos o propósito de morte e ressurreição dele ao terceiro dia, para que se cumprisse o que ele afirmara lá em Mateus 12, do versículo 38 e 41, e quando ele inicia aqui esse capítulo dizendo isso aos saduceus, que não daria nenhuma resposta, a não ser a de Jonas, né? Que ele passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, assim como Jonas passou no ventre do grande peixe, né? Aí nós podemos ver que ele conta que ele deve ir, né? Vamos seguindo então aqui. Versículo 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha Pedro aqui. Aí vamos pensar assim, né? Que o inimigo ele trabalhou o tempo todo para tentar atrapalhar e impedir o plano de Deus, né? Que consistia na morte do seu filho unigênito na cruz, Jesus, o Cordeiro Santo. Que o plano de Deus, o propósito da vida de Jesus era a salvação da humanidade. Aleluia, né, irmãos?
E Verdade. através do seu sangue derramado ali na cruz, remir os nossos pecados, né? Jesus, ele conhecia o início, ele conhecia o seu propósito de vida e o significado que teria a sua morte para toda a humanidade, né? Ele já era conhecedor do que acontecia e tanto que ele revela isso aos seus discípulos, né? No versículo 21. E aí, é, é, Jesus tem uma reação aqui, o Pedro, perdão, tem uma reação aqui surpreendente, né? Porque meio que eu creio aqui que provando, né, que foi realmente Deus que revelou para Pedro que ele era Cristo, o Filho do Deus vivo, porque a reação dele aqui foi totalmente na natureza Sim, humana dele aqui, né? verdade. Aí, e Jesus vai na contramão aqui, né? Do egoísmo, do julgo igual, vamos dizer. E ao se dar conta que Satanás astutamente se aproveitou da natureza humana, né, das fragilidades, dos sentimentos do discípulo Pedro, anteriormente tão firme em confessar de Deus, agora estando na carne, né, dando vazão aos sentimentos dele, quem estava por trás de suas palavras era novamente Satanás, né, tentando ao Senhor Jesus. Né? Agora é o próprio Satanás tentando, como ocorrera lá no início, se eu não me engano, em Mateus 5, no deserto, na tentativa de fazê-lo desistir de cumprir, né, a sua missão, de cumprir o propósito de Deus para a sua vida, né? E aqui, irmãos, aí Jesus tem uma autoridade, né? Ele, percebendo isso, ele rechaça e diz, né? Para trás de mim, né? Lá atrás aqui contra Satanás. A gente dá para perceber que ele faz isso no passado, quando ele está no deserto, ele faz isso, responde com a palavra, né? Aqui ele Verdade. já usa de autoridade, né? Vamos seguir. Aí Jesus diz no versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Reafirmando aqui a natureza de Pedro. Vamos lá, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, né? Aqui nós vemos que Jesus, perdão, irmãos, que eu tinha colocado para cá, ficou desfocado. Espera aí só um minuto. Tá bom, não Gisele, sem problema. Aqui nós vemos que Jesus ele nos instrui a 3 níveis diferentes de sacrifícios, né? Que nós temos que fazer para segui-lo, né? O evangelho. Então vamos lá. Seria renunciar a si mesmo, como ele diz, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, Sim, você tem que abrir mão dos seus próprios desejos e vontades e ter se submeter totalmente à vontade de Deus, né? E em segundo momento ele diz assim, tome sobre si a sua cruz, né? Então aqui no sentido de o que seria tomar a sua cruz, né? Nesse ponto aqui a gente tem que seria suportar as perseguições e as lutas por causa da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, né? Nossa fé nele. verdade. E nesse sentido, existe um pouco confuso, porque normalmente quando se diz assim, tome a sua cruz, tem-se uma ideia que liga ao material, né? Que seriam assim as dores da vida,
Então, assim, eu creio que a gente deve negar essa ideia de que a nossa cruz seriam os problemas da vida, a miséria, a doença, os vícios, as contendas familiares. Sim. Não é isso, seria suportar as perseguições mesmo por causa da nossa fé, né? E Sim, aí, verdade. no terceiro momento, ele diz assim, seguir a ele, né? Então, tome sua cruz e me siga, né? Seguir a ele. E como segui-lo, né? O que devemos fazer? Obedecendo a palavra de Deus em tudo, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, né? E praticando Sim, os seus mandamentos, vivendo em comunhão com Deus e tomando cuidado para que os costumes religiosos, o nosso dia a dia, as coisas do mundo, não nos faça perder o foco, como aconteceu no início aqui que é mencionado no início do capítulo, com os fariseus e saduceus, ok? Aí, terminando, para concluir, irmão, versículo 25 ao 20, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o sim, homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Então, irmãos, aqui nesses versículos, Jesus nos alerta sobre a questão da vida eterna, né? De que nada adianta levar uma vida toda buscando bênçãos materiais, porque tudo vai passar, né? E sim, tem até uma passagem bíblica que diz: céus e terras passarão, mas sua palavra não passará, né? Então tudo vai passar e nós não levaremos nada dessa vida além das boas obras, do amor que semearmos aqui em vida e receberemos, né, na nossa vida eterna, nosso galardão sobre aquilo que sim, semearmos verdade. aqui. Então, assim, portanto, a gente deve lutar, né, valorizar, conservar a nossa salvação, pois as conquistas, as riquezas, as glórias, os prazeres aqui do mundo jamais compensarão a perda da nossa salvação. Porque Jesus, mesmo, ele confirma que o valor de uma alma é imensurável aqui nesses versículos, né? Sim, Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Então é isso, irmãos. Até aqui o Senhor é muito rico esse capítulo. Eu agradeço a presença dos irmãos. Eu não consegui ir lendo os comentários, me perdoa, é novidade para mim. Mas foi assim um presente de Deus esse capítulo. Assim, eu realmente assim foi edificante para minha fé. Agradeço a confiança dos pastores aqui, porque algo eu não estou só engateando, mas humildemente foi o que eu fiz com amor para e muito Deus, bem né? feito. Muito bem. Obrigada. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela sua dedicação, né, pastor Verdade. Bruno? A gente fica muito feliz de ver a dedicação. Foi certinho ali, né? Na Sim, palavra, glória a Deus. Tenho certeza que os irmãos que estão acompanhando conosco absorveram aquilo que foi ensinado nesta noite, sim, aprenderam. verdade. Como você mesma disse, é um texto riquíssimo, pastor Muito Rodrigo. rico, muito Vocês rico. perceberam Muito. quantos detalhes, quantas verdades, quantos ensinamentos foram extraídos desse texto Sim, bíblico? verdade. E numa simplicidade, né? Isso que é louvável Sim, para a glória de Deus. E a pergunta que fica para nós hoje, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? sim. Foi o que a pastora comentou, né? Investir na nossa salvação. Isso Investir, mesmo. Investir na nossa salvação.
Porque de nada adianta Sim, verdade. ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo que você quiser conquistar. Onde que a gente precisa buscar? Sim, Mas a gente verdade. precisa cuidar da nossa alma. E tem pessoas que estão com a Ai, alma doente, obrigada, irmã Grazi, linda. pessoas com a alma doente, né, Pastor Rodrigo? Sim, Com a alma verdade. aflita. E o segredo, Jesus vai dizer aqui, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu anotei aqui o que você disse, irmã Gisele, 3 níveis de sacrifício. Muito forte 3 isso, né? níveis de sacrifício. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Renúncia, né? Renúncia. É a questão, assim, arrependimento, renúncia e preservar, pensar, viver aqui no mundo pensando na vida eterna, né? Glória a Deus. E Deus seja louvado. Foi enriquecedor. Receber. É, sim, muito. E que nós tenhamos esse desejo, né, Pastor Rodrigo, Sim, verdade. de aprender a A palavra, cada dia mais, né? de nos debruçar E sobre que a neste palavra. momento, pastores, nesse momento que estamos vivendo, que a gente não venha se esquecer, né, do amor profundo Glória de a Deus, Cristo irmãos. por nós, de Deus por nós, né? O quanto a gente tem que, às vezes a gente fica, somos incrédulos, pedimos sinais, né? Fazemos isso, né? Quando na verdade é porque a gente quer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, é o querer de Deus que prevalece, né? É renunciar, é viver para Ele, tudo vem dele, por Ele e para Ele sempre. Tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu amo este versículo. É tudo por ele, é tudo para ele, é tudo dele. Sim. Então, louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez, muito obrigada. Continuem aí com a gente. Vamos para a gente Amém. Tá bom. Sim. que participaram. Que Deus os abençoe cada vez mais no nome de Jesus. No sábado, nós temos uma live, Pastor Rodrigo. Sim. Que Muito horário, Pastor Rodrigo? importante. Às 19 horas. Às 19 horas, com a Conceição Fidêncio. Ela é uma das coordenadoras da Missão Portas Abertas. Falaremos sobre o cristão perseguido em meio à pandemia. Será uma live muito rica, né? Com uma mulher aí que tem muita bagagem, muita experiência. Né, Pastor Rodrigo? Tenho certeza que será muito edificante. Será edificante para as nossas vidas. No sábado mesmo, Pastor Rodrigo, às 9 horas, eu terei uma conversa com a nossa irmã Luciane. Para mim também é novo essas coisas, irmã Gisele? Ai, que bênção, quero participar. É uma ferramenta que eu uso muito, que eu ainda estou engatinhando de verdade. Mas será uma bênção. É bênção, é bênção. Sim, em nome de Jesus. No domingo, a ceia do Senhor. Essa ceia ainda será online, pastor. Sim. Então, que você prepare aí já o seu suco de uva, o seu pão, com toda a dedicação, com todo o cuidado, com toda a reverência que Jesus de relembrar o sacrifício dele por nós, na cruz do Calvário. E eu tenho certeza que será uma bênção. Nós queremos encerrar o vídeo de hoje agradecendo aos irmãos que compraram esta causa pelo sítio Joaninha. Sim. Nós fizemos um apelo um domingo. Sim, verdade. E as pessoas Sim. doando. Foi uma bênção. Para a glória de Deus, Pastor Rodrigo. Sim. Pessoas que não professam a mesma fé que nós, mas que viram lá no status o pedido. Sim. E na mesma hora se prontificaram a ajudar. Isso é reino, né, Pastor? Sim, verdade. É ajudar alguém, independente. Esse é o reino. Se ela crê naquilo que eu creio. Sim, não deixam de ser os nossos irmãos. E é amar com o amor de Jesus. Então, para a glória de Deus, Pastor Rodrigo, o presbítero Seite e eu iremos ao sítio Joaninho com um carro abarrotado de coisas. Né, está lotado de coisa para a glória de Deus. Muita água, muitos produtos de higiene pessoal para a glória de Deus. Então, eu agradeço a vocês. Amém. As suas doações ali na igreja, com a irmã Joelma. Que Deus abençoe cada um de vocês. E quem quiser levar, pode continuar levando. Sim. E nós recolhemos mais um pouco. Sim, verdade. Mas a gente precisa parar de falar agora e orar. Porque acabou. É tão gostoso. Amém. Ore a Deus, abençoe as nossas vidas, a vida das pessoas que estão aqui, no nome de Jesus.
Eu não escutei, perdão. Faça uma oração, irmã Gisele, para nós Ah, encerrarmos. sim, perdão. Ok, perdão, irmãos. Imagina. Senhor, gostaria de agradecer, Pai, por esta oportunidade concedida no seu tempo à minha pessoa, por poder compartilhar com meus irmãos. Peço a Ti, Senhor, que o quanto antes estejamos reunidos de novo no Teu templo, Pai. Eu agradeço, Senhor, por o Senhor ter me trazido para este ministério, Pai. Por eu ter tido a honra, Pai, por ter tido a oportunidade de aprender sempre sobre a palavra. Sempre respeitando, com muito respeito a todas as diferenças, Pai. Um ministério acolhedor. Eu te louvo e te agradeço por isso e peço que o Senhor levante mais irmãos em nossa igreja, Pai, para serem estudantes que se debrucem na sua palavra, que sejam vasos valorosos usados por Ti, Pai, para edificar a fé dos irmãos, que o mundo está sedento, Senhor, sedento da Sua palavra, e é através da Sua palavra que somos libertos. Ela é a verdade. Então, te louvo, te agradeço. Um beijo no coração de cada irmão que esteve aqui presente, familiares e amigos. Agradeço os pastores, pastora Luana, pastor Rodrigo, pastora Elza. Um beijão no coração. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Amém. Em nome de Jesus. E você que acompanhando, se prepare, porque você pode receber um convite, né, Verdade, verdade. para compartilhar conosco a palavra de Deus. Então, vá se preparar. Amém, será bênção. Próxima quinta-feira, Mateus, capítulo 17. Sim. Rico também. Pastor Rodrigo dê as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e dizemos amém. Amém. Não esqueça Glória a das Deus. nossas programações. Em nome de Jesus. Sábado, domingo. Para a glória de Em nome de Jesus, vamos estar juntos logo mais. Deus abençoe, Amém. irmão José, meus irmãos, pastora Amém. El. Tchau, tchau. Um abraço virtual em todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Recebo. Amém.